Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao De Frente com o CEO, o podcast onde você vai aprender e conhecer a trajetória, os desafios e também os planos dos maiores líderes empresariais do Brasil. Eu sou Laiane Serrano, repórter de carreira e negócios da revista Exame, e hoje eu tenho o prazer de receber Dilma Campos, CEO da Nossa Praia e CSO da Be Partners. Dilma, muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio da Exame. Seja muito bem-vinda. Lai, primeiro, obrigada pelo convite e outro, é um prazer estar aqui com você. Ai, vai ser muito bom esse bate-papo, gente, porque a Dilma, ela é referência em ESG, ela é referência em impacto social nos negócios. Então, hoje ela vai falar aqui com a gente sobre o futuro da sustentabilidade no Brasil e também vai compartilhar lições de carreira, uma carreira que é multifacetada, de várias fases. E para isso, eu vou ficar agora de frente com ela, Dilma Campos, CEO da Nossa Praia. E eu acho que vale a gente começar a falar, Dilma, um pouco da sua carreira, que foi dividida em diferentes fases, né? Conta um pouquinho quem é a Dilma e como você começou no mercado de trabalho. Lai, sempre que eu começo a falar da minha carreira, eu já começo a pensar assim, gente, quanta coisa eu fiz e quanta coisa eu mudei, parece que nem cabe nessa vida. Mas é também porque do lugar aonde eu vim, as oportunidades, né? Você não tinha um pensamento, vou agora olhar para minha carreira, planejar a minha carreira. Eu terminei ali minha formação do ensino médio aos 17 anos e também era formada em dança. Então a dança acabou me levando para outros lugares. Então me trouxe inclusive até o Castelo Rá-Tim-Bum com o personagem da Passarinha. E aí eu entro na área, né, de comunicação muito por esse olhar da dança. E quando eu começo a olhar aquela área de comunicação estruturada, fazendo eventos, que são as ativações de marca, né, incentivando aquelas pessoas naquele mercado para aquelas marcas, eu começo a entender que eu domino muito aquilo. Então, se eu domino muito aquilo e se eu tinha o sonho de ser, de fato, caixa de supermercado, gente, peraí, isso aqui é um lugar, né, um pouco acima do ser caixa de supermercado, não desmerecendo, mas estava num desafio maior para mim, aquele lugar. E aí eu entro e me encanto com a comunicação e com a comunicação de experiências. Como é que a gente gera experiências para a marca? Como é que a gente traduz essa marca para esse consumidor final através dessas experiências? Então isso foi na minha vida acontecendo. Eu acabo com uns 22 anos indo fazer faculdade. Eu queria fazer faculdade de comunicação, mas por uma questão do destino, eu acabo me formando em odontologia, né? Nada a ver, né, Dilma? Nada a ver, então, mais uma outra profissão, né? Então, você vai olhando as múltiplas profissões ali que eu tive e vai entendendo que eu mudei muito, mas a coragem, assim, de enfrentar novos desafios, eu acho que foi o que foi me movendo nessa carreira. Uhum. E aí eu me vejo, antes, obviamente, de ter a minha empresa e de virar CEO da minha empresa, né, da Nossa Praia, eu me vejo num lugar que gente, eu sou diretora de um grande grupo, dentro de uma agência, de um grande grupo de comunicação, e eu não estou crescendo, então eu tenho problema, então de novo aquilo volta para mim. E aí eu decido empreender e hoje, né, estou com a minha empresa aí há mais de 12 anos, sendo CEO da minha empresa e com muitas transformações também no meio desse caminho. E a Nossa Praia, ela traz um propósito muito forte sobre ESG, né? E um momento que isso não era tão forte, né, Dilma? Quando foi que teve essa virada de chave? Olha, eu acredito que há uns 20 anos atrás, um pouquinho mais lá, eu fui por uma palestra e era um congresso que falava de ecologia. A palavra era essa, ecologia. Não falava nem sustentabilidade, falava ecologia. E aí, dentro dessas discussões que tinham ali, falava-se de cidades inteligentes, falava que as cidades, como ocuparam as margens, né? Então, esses planejamentos das cidades, eles tinham que mudar, porque senão as enchentes iam invadir as cidades. Ele falava, assim, várias coisas. Falava da emissão de gases efeito estufa. Falava, inclusive, do efeito do ozônio, da camada de ozônio.
E aí a gente vê que ao longo do tempo, né, a ecologia que virou sustentabilidade, que saiu de sustentabilidade, que virou. Então, assim, foram muitos nomes dados ao mesmo pensamento de futuro, que era a preservação do meio ambiente. E aí, obviamente, foi entrando o lado social, o impacto social. E eu falava, gente, isso é muito transformador. Quando eu abri o meu próprio negócio, eu queria abrir um negócio que viesse com esse olhar do impacto, esse olhar transformador. E eu queria abrir esse lugar que realmente tivesse um propósito. Então, foi daí que surgiu o negócio. Legal. E hoje, quais são as soluções que vocês oferecem? Qual o serviço que vocês oferecem hoje para as companhias, para o Brasil? Não, a gente oferece, assim, alguns produtos, né? Tem um produto que a gente está lançando agora, que é um produto que eu gosto muito, que é um produto onde a gente transforma as empresas em plataforma de educação inspiracional para a sua cadeia de suprimentos. Ou seja, a empresa ajuda a sua cadeia de suprimentos na sua jornada ESG. Além disso, ela consegue que a empresa tenha uma avaliação de onde ela está na tua jornada e a marca consegue ver qual o risco que aquela empresa, naquele momento da jornada, está trazendo para o ecossistema. Então, você tem esses dois olhares. O olhar de inspirar educacionalmente. Dentro desse lugar ESG, então, a gente tem um curso que essa empresa fez, ela entende como é que ela evolui na jornada ESG dela, ela se avalia dentro da nossa plataforma. E isso tudo sendo mentorado pela empresa mãe, como a gente gosta de chamar. Então, é uma empresa grande que oferece isso para a sua cadeia de suprimento, mas ela oferece isso nesse olhar de tudo que eu diminuir de risco é lucro no meu bolso no final do dia, e precisa ser, porque isso é a sustentabilidade, isso é o lucrar e regenerar ao mesmo tempo. Sem lucrar, a gente não vai conseguir fazer. Mesmo olhando, porque quando a gente olha o ESG e a gente olha esse futuro, a gente entende que a nossa grande dificuldade é que o ESG não é o curto prazo. Ele é o médio e longo prazo. E as empresas muitas vezes estão preocupadas com o curto prazo. Muito bom. E nesses mais de 10 anos trabalhando nessa área, nesse setor, você vê que as empresas estão apostando mais em práticas de ESG? Ou nos últimos anos teve algum desafio? Enfim, como está o panorama hoje? A demanda das empresas, a preocupação das empresas com as práticas de ESG? Olha, a gente passou um período, né? E é um período antes eleições presidenciais americanas, aonde a gente teve um crescimento muito grande da parte do ESG. É inegável a gente pensar que sim, a gente evoluiu. Mas a velocidade que o mundo está evoluindo, essa velocidade exponencial das inteligências artificiais que acabam voltando novamente, né? Então a tecnologia volta novamente para esse lugar do ESG, porque sem energia a gente não tem inovação e inteligência artificial. A gente precisa de muita energia para isso. Sem água, né, a gente não resfria aquilo que pensa muito rapidamente. Então, toda a evolução, né, tecnológica nesse lugar de inteligência artificial a partir de agora vai sim ter que passar pela sustentabilidade. Não haverá evolução de tecnologia sem sustentabilidade. Muito bom. Logo mais a gente fala um pouquinho sobre os negócios, mas ainda sobre a sua carreira, Dilma, você também decidiu apostar em um novo cargo de CSO da Bipartners. Conta um pouquinho sobre isso, porque além de fundador e CEO da Nossa Praia, você também tem esse desafio. Lai, isso acontece no momento da minha vida, assim, pós-pandemia.
né? Então a gente teve muita transformação no mundo e com um super convite do Basinho Ferraz, que é CEO da BN Partners, o grupo de qual, né, que acabou comprando uma parte da nossa praia. E ele me faz o convite para não só trazer uma empresa que tem o foco, né, na comunicação regenerativa, no marketing regenerativo, na comunicação da sustentabilidade para dentro de um grupo que já foi pautado em comunicação, vendas e tecnologia. Então ele traz uma empresa, então ele tem esse olhar e é um olhar muito especial, na minha opinião, e me convida para junto com ele fazer isso para 17 empresas do grupo. E eu falo, gente, assim, se ele tinha noção que isso para mim era um desafio, e de fato era, isso virou meu playground, sabe? Aonde eu comecei a entender como que a gente pega um grupo de 17 empresas de diferentes culturas, então um grupo multicultural, mas uma única governança. Então, todas as políticas são únicas, são iguais, mas a cultura é diferente. E como que você coloca todas essas 17 empresas com o mesmo objetivo de impacto social, com o mesmo objetivo de impacto ambiental e com todas as políticas de governança? Então, esse foi um grande desafio, né? Sentar nesta cadeira e entender. É um desafio que você fala assim, e você se pergunta, e eu acho muito legal a gente mostrar essa questão da vulnerabilidade. Será que eu estou preparada? Será que eu vou chegar lá e vou conseguir, né, entregar a meta que eu colocar e entregar aquilo que eu preciso? E aí, o ano passado, assim, eu estou aí desde do início de 2023, né? Então, são 2 anos e pouquinho nesse lugar, como CSO, e quando em 2024 vieram, né, depois de um ano, as primeiras premiações do Pacto Global para a gente, nós ganhamos 5 premiações no grupo ano passado. Na verdade, eu tenho que ser aqui, pontuar isso, foram 2 para o nosso CEO, o Basinho Ferraz, em 2 movimentos. Elas lideram 2020 e 30, que fala sobre a liderança de mulheres, e raça é prioridade, né? Então ele ganhou 2 troféus como CEO, que está ali mexendo e olhando esse futuro de forma diferente, e a empresa, a BN Partners, ganhou 3 troféus de boas práticas nisso. Então, quando isso vem se colocando, quando a gente consegue inserir, a gente ainda não tem, mas a gente está nesse momento da certificação no Sistema B, uma holding de 17 empresas, onde você colabora junto com outros CEOs para que a gente possa se cadastrar e se certificar no Pacto Global, né? Desculpa, no Pacto Global não, mas nessa hora do Sistema B, assim, esse é um trabalho de muito, muito foco para a gente chegar até esse lugar. Então, isso, para mim, virou um grande laboratório de experimentações de ideias, né? A gente veio ano passado com um letramento que foi um dos mais incríveis que a gente implementou, que foi um letramento sobre masculinidades, mas que você só tinham homens na sala discutindo sobre isso. Isso muda, assim, muda a curva nossa de contratação de liderança feminina. O impacto é muito maior, né? Do que Muito você imagina. maior. E aí, tá nesse lugar, não é só falar, é você mostrar números, é você mostrar impactos. Então, a todo time ali de BI, todas as nossas ações no grupo são monitoradas, né? Então, você entende exatamente como que as curvas vão, então você vai implementando as ações e você entende como que isso vai trazendo resultado no futuro. Muito bom. E sabe uma curiosidade também que eu tenho aqui? É que você, pelo menos nesse podcast aqui, é a primeira CEO que eu entrevisto que é empresária também. Você fundou a Nossa Praia. Qual foi o seu maior desafio nesse processo de abrir uma empresa, de construir uma marca? Nossa, olá, e desde que eu comecei lá, foram muitos desafios, assim. Primeiro que, obviamente, nesse lugar de empreendedora, né, que antes de virar CEO, eu falo, eu virei uma empreendedora, eu continuo sendo, né. Eu queria abrir algo que
olhasse as dores do mercado, mas dores que eu imaginava que seria do mercado. Então, eu apostei lá atrás em sustentabilidade, em regeneração, quando nem falava de marketing regenerativo. E eu apostei lá atrás que tudo que a gente fizesse como ação de marketing da empresa trouxesse um impacto. Então, eu falo de zerar carbono dentro dos eventos, dentro dos festivais, há mais de 20 anos. Por que a gente não zera o carbono? Como zera esse carbono? E, às vezes, as pessoas olhavam para mim e falavam assim, como que eu embarco nessa se eu não estou entendendo o que ela está falando para mim? Então, eu acho que a gente tem esse primeiro momento inspiracional de falar assim, e que é um desafio. Acredita que a gente vai chegar nesse lugar. Né? Então, para você trazer gente com você, que trabalhe na sua equipe, que colabore com você, que seja seu colaborador, ele precisa acreditar nisso. Então, eu acho que esse é o primeiro desafio, né? Eu acho que tem um desafio de gestão, porque quando eu abri a empresa, eu não sabia ser CEO. Eu sabia entregar o resultado daquilo que eu fiz a minha vida inteira. E aí você vai passando, e eu achei incrível ter a chance de passar por várias mentorias. Uma delas que eu destaco é o programa Winning Women da Ernst Young, da UI, né? Que foi um programa que eu fui selecionada em 2016 e fiquei com eles 1 ano até 2017. E isso muda o futuro da minha empresa. Então eu achava que aquilo era o meu ganha-pão. Eu não via aquilo como um negócio. Como um negócio que eu tinha produtos para vender dentro do negócio e que ele podia ficar grande. E nesse momento é quando eu vou me colocando como CEO da empresa, que é essa liderança que escuta, que olha para o mercado, que entende as dores e que acredita que pode fazer diferente. Muito bom, muito bom. Mas eu fiquei com uma dúvida aqui. Qual a diferença do ESG para o marketing regenerativo, Dilma, que é a nossa praia, né, tanto propaga? O marketing regenerativo, ele se baseia nos 3 pilares do ESG. A diferença entre eles é quando eu falo ESG, eu falo de meio ambiente, social e governança em todos os lugares. Quando eu falo do marketing regenerativo, significa que todo o valor que eu colocar da minha verba de marketing para falar da minha empresa, para anunciar um produto, ele tem que trazer um impacto que seja ambiental, social. Muito bom. E para você, então, uma empresa que aposta em sustentabilidade, que é comprometida com sustentabilidade, ela tem qual pensamento, ela tem qual visão do mercado? A visão do mercado ela tem um propósito. E o propósito de tudo que ela faz gera impacto. Então, quando você olha esse lugar do marketing regenerativo, você vê campanhas que ganharam, por exemplo, Cannes Lions, aonde é a campanha de um produto que é uma ração de cachorro, que usa o pacote da embalagem de ração de cachorro para colocar um cachorro que pode ser adotado, geolocalizado na tecnologia para saber se esse cachorro é de grande porte, se ele consegue dar no lugar que você está, ou se ele precisa ser um cachorro de pequeno porte, se ele casa com a sua vida. Então, a inteligência artificial utilizada num pacote de ração que já é um lugar para falar de adoção de cachorros, porque esse é o propósito da empresa. Isso é marketing regenerativo. Tudo que ela faz, ela está divulgando, sim, a ração, ela está divulgando o produto dela, mas ela está divulgando isso através de uma ação onde ela coloque cachorros que estão abandonados, cachorros para adoção. Ela cruza isso com inteligência artificial, com a tecnologia, que te dá, olha, você mora num apartamento pequeno ou num bairro que não tem parque. Como é que você vai levar o seu cachorro que precisa passear muito? Então, olha como isso, esse círculo, né, virtuoso, pode ser muito, muito bem colocado e que vai gerar não só o resultado lucrativo, mas o regenerativo ao mesmo tempo. Ótimo exemplo, viu? Porque é muito louco, né? Você imaginar como a inteligência artificial vai unir ali com a sustentabilidade e traz esse resultado de marketing regenerativo. Brilhante o exemplo, Dilma, obrigada. Mas você falou aí sobre uma oportunidade que a inteligência artificial pode trazer para as empresas que
querem apostar no marketing regenerativo, mas eu fiquei com uma dúvida aqui, se por acaso as empresas no Brasil, elas possuem muitos desafios para apostar no marketing regenerativo, para apostar em práticas de ESG. Olha, os desafios das empresas no Brasil, eles estão em vários lugares. Mas tem uma pesquisa que traz um número que eu gosto muito de falar, que quando os CEOs são entrevistados, eles dizem assim, sim, a gente quer olhar para a sustentabilidade. Se ele está olhando para a sustentabilidade como um todo, ele está olhando nessa disciplina do marketing regenerativo. Tem uma coisa que eu falo sempre, e que eu sempre acreditei, que eu falava assim, o porta-voz do ESG será a comunicação, ou seja, será o departamento de marketing. A gente tem visto isso nas mudanças das gerações. A geração de hoje está muito mais preocupada com o meio ambiente do que a minha geração era. Então, quando um produto está atrelado a uma ação que não faz crueldade com os animais, é o produto que eles querem comprar. E aonde isso está comunicado? Está comunicado na embalagem, está comunicado na propaganda. Então, quem é o porta-voz disso? É a comunicação, é o marketing. Recentemente, no início desse ano, no finalzinho do ano passado, saiu exatamente uma pesquisa confirmando isso. Eu parei e pensei assim, gente, eu falo isso há tanto tempo. Não é à toa que ano passado fui palestrar em Cannes, falando o maior festival de criatividade do planeta, né? Então, quem é de marketing está muito nesse lugar, falando como lucrar e regenerar ao mesmo tempo é o futuro. Uhum. Então, estar nesse lugar e enxergar isso. Mas quando a gente volta para empresas brasileiras, a gente entende que isso está mudando. Que tem empresas se colocando nesse lugar, mas a gente também entende que quando você olha do ponto de vista do capitalismo, que é da venda de produtos que têm este apelo estão vendendo mais com mais fidelidade. Então, a gente sabe que o mercado vai caminhar para aí. A gente sabe que o ESG foi colocado em lugares... para mim, erroneamente político, porque isso é o que a gente tem que fazer. Isso é o que a gente precisa fazer. E não isso é o que a gente gostaria ou tem a opção de querer. É o futuro, né? É o presente já, né, Dilma? Para mim é o presente. E tudo muda, né? A cada 4 anos, tudo muda. E, Dilma, uma dúvida também que eu tenho aqui, voltando um pouquinho para a sua carreira, se por acaso você imaginava, lá com uns 22 anos... ser CEO? Porque você se formou em odonto, né? Obviamente ali não era a sua ideia. Mas você tinha alguma referência depois, quando você decidiu empreender? Não, inclusive, eu tinha vergonha de falar que eu era a CEO da nossa praia inicialmente. Por quê? Porque eu era uma empreendedora ali, começando, e no movimento de empreendedorismo que acabou acontecendo no Brasil, ali em 2012, 2011, né? Ali 2010 começa um movimento empreendedor no Brasil mais forte. E aí as pessoas falavam assim, tá, você tem reunião com ele? Então, eu olhando esse lugar da sustentabilidade, né, do impacto social, eu falava assim, não, aqui a gente não tem hierarquia e não tinha mesmo, então a gente não precisa colocar o cargo. Mas, no fundo, era uma insegurança minha de colocar um cargo presidente da nossa praia, CEO da nossa praia. Eu achava que eu ainda não tinha o preparo para ser CEO, né, que eu precisava ali ainda entender muitas outras coisas, né? Então, isso veio acontecendo naturalmente durante os anos de constituição da nossa praia, onde eu chego e falo, não, principalmente depois de 2016, o que eu sou? Eu sou CEO da nossa praia, é isso que eu sou, né? E como CEO, eu consigo nesse lugar ter escutativa para a gente entender, ser curadora dessa equipe, porque eu sempre... acreditei que visões diferentes, olhares diferentes, eles resolvem um problema complexo, inclusive, mais rápido. Muito bom. E eu lembro que você fundou a sua empresa com outro nome. Era Outra Praia. Isso. E depois você mudou para a Nossa Praia. Por quê, Dilma? Lai, essa história é maravilhosa, eu conto sempre. O Bazinho deve estar cansado de me ouvir contar isso. Porque foi o seguinte, a gente chega no BN Partners como Outra Praia. E a gente é outra praia. É a outra praia, é outra praia. E aí, obviamente, com esse olhar do Bazinho de negócios, de futuro, precisamos
planejar aqui a outra praia e entender para onde vai, né, nesse próximo futuro. E aí eu falei, não, vamos, né, fazer isso. E ele chega no momento para mim e diz assim, eu preciso te dizer uma coisa. Eu falo, pode falar. Eu não gosto de outra praia. Eu não gosto desse nome. Gente, resumindo, lá é ele falar que não gosta do nome do meu filho, né? Porque você criou aquele negócio, é sua cria. E, cara, eu podia ali ter a maior resistência do mundo, mas eu acho que isso é o lugar do CEO, que é esse ouvir. E aí, como CEO da outra praia ali, né, eu falei, poxa, a pergunta que eu tenho que fazer, por que você não gosta do nome? Então, eu estou num lugar que eu mais pergunto do que respondo hoje. E eu acho que é esse lugar que a gente tem que estar para construir esse futuro. E aí eu falei, mas por que você não gosta do nome, né? E tal, porque aquilo podia até, inclusive, me ofender. E eu tive uma curiosidade incrível de perguntar naquele momento, me diz por que você não gosta? Ele falou, porque quando você fala outra praia, parece que é uma coisa que não é minha, que eu não estou incluído nisso. E eu achava que era um nome absolutamente inclusivo. E ouvir isso me fez parar. Eu falei, gente, mas você tem toda a razão. Aí ele falou, não, porque não é nosso. E aí, quando ele comenta não é nosso, não é nosso. Precisa ser uma nossa praia. E aí surgiu o nome. E aí surgiu o nome Nossa Praia, que traz a história, né, da outra praia, mas que aqui inclui muito mais gente e que faz todo sentido para quem trabalha com impacto, né? Óbvio que quando você olha para a história, quando surgiu, não tinham empresas que queriam falar sobre impacto, então aquilo era uma outra praia, mas que com a evolução não faria o menor sentido continuar sendo outra praia. Então a gente muda de nome para Nossa Praia, a gente traz a questão do ESG, a gente traz a questão das nossas plataformas tecnológicas que avaliam empresas, avaliam experiências de marca, avaliam campanhas do ponto de vista ESG, constrói campanha com esse olhar de comunicação, aonde a gente comunica toda de forma sustentável, trazendo impacto social e ambiental nesse lugar. Agora, falando sobre filha, você tem uma filha que está se formando em relações internacionais e eu queria saber qual a expectativa que você tem. Você acha que ela vai encontrar um mercado de trabalho igual você encontrou? Ou a gente realmente já avançou, principalmente quando se fala em mulheres na liderança? Olha, eu acho que ela vai encontrar um mercado melhor do que eu encontrei. Não ideal. Melhor do que eu encontrei. A gente não falava de mulheres na liderança, a gente não falava de questões como racismo quando eu comecei. Era como se isso não existisse, né? Hoje a gente fala sobre isso. Então, o fato de falar, para mim, já vai trazer um mercado, assim, muito melhor. É óbvio que é o mercado também muito diferente. A inteligência artificial vem para que a velocidade dos processos seja menor, né? Então, ela alimenta muito essa velocidade, aumenta muito essa velocidade, para que a gente possa ter o diferencial da nossa inteligência humana pensando em como a gente evolui a partir desse lugar que a gente pode colocar para que as máquinas consigam fazer. Então, ela vem no momento de muita transformação. Ao mesmo tempo que ela está nesse lugar, ela vai entrar num mercado que precisa de uma resiliência muito maior, de uma resistência ali, né, de uma capacidade de absorção do estresse muito maior. Então, ela vai precisar que a saúde mental dela esteja num lugar muito confortável para que ela se desenvolva como ser humano, dentro daquilo que ela está buscando, né? E essa preocupação hoje que a gente vê muito também com a saúde social, porque ser social é o que nos faz ter a troca de questões emocionais profundas, de trocas profundas, porque a gente traz isso para dentro do que a gente faz profissionalmente. E se a gente tá sem paciência de ouvir o outro, não quer sair de casa, a gente não tem trocas profundas. A gente tem trocas mais superficiais.
Então, ela entra num mercado muito diferente. E num mercado que, às vezes, quando ela me pergunta o que que eu faço, para onde eu vou, eu também não tenho. Tudo que eu tenho não tem resposta, entendeu? E aí a única coisa que eu consigo falar nesse momento, assim, para ela é: você precisa achar o que você ama fazer. Porque pra gente faz muita diferença. Se a gente não ama o que a gente faz, a gente não vai fazer bem feito. Porque precisa ter resistência ao estresse, precisa de muita resiliência, não é fácil, a competitividade é cada dia maior. Então, se você não olha aquilo e fala, é isso que eu quero fazer, né? E também não precisa achar agora, né? Vai procurar isso, né? Vai achar, vai se encontrar, mas tem que estar em busca disso. Isso para mim fez toda a diferença na minha carreira, que foi quando eu acho, eu quero isso. É isso que eu quero. E aí você trabalha com esse foco. Você está falando muito aí sobre autoconhecimento, né? Eu quero trabalhar com isso, mas qual conselho você dá para essas pessoas que estão em dúvida sobre qual carreira seguir? Você mesmo passou por diferentes áreas. Lai, eu digo que não tem uma resposta hoje. Por isso a gente precisa ter a coragem de experimentar. A coragem para mim de você poder experimentar, e a gente não pode ter nem o medo, nem achar que a gente está decepcionando o mundo. Quando a gente fala assim, comecei a fazer direito. Não, é isso que eu quero. Que bom que você começou. Você começou num caminho e hoje você sabe que você não quer este caminho. Que caminho você quer, você não sabe. Mas este você sabe que você não quer. E também é importante que a gente saiba aquilo que a gente não quer. Porque aí você vai atrás de experimentar outras coisas que você quer. Hoje, às vezes, aparece lá no meu LinkedIn, gente que chega para mim e fala assim, Dilma, eu não sei o que eu quero, eu vi que você mudou várias vezes de vida. Poxa, consegue meia hora um café virtual aqui comigo? Para mim, e às vezes eu entro e falo, tá, me fala sobre você nesse café virtual. E aí a pessoa fala e tal, eu falei, olha, direito você não quer. Isso também você já mostrou que você não quer. De tudo que a gente conversou, essas duas coisas me parecem ser lugares que o seu olho brilhou. Que tal você experimentar por esse caminho? A Dilma na versão psicóloga, né? Muito bom, muito bom. Não, é um pouco essa coisa da Dilma mentora. Eu dei muita mentoria, hoje eu não consigo muito mais tempo para isso, mas é esse lugar, assim, de que a pessoa às vezes está ali e às vezes eu falo assim, olha, você me fala, quando eu falo assim, o que que seus amigos acham que você faz bem? E aí você me fala assim, meus amigos acham que eu sou uma ótima maquiadora. Qual é o problema de você fazer isso? Olha aqui, Bruna Tavares, olha, né, Alice, o quanto essas mulheres criaram os seus próprios produtos, empreenderam, viraram CEOs da sua empresa e estão aí incrivelmente, né, olhando o mundo de forma diferente. Por que não construir isso? Né? Então, essa capacidade hoje de você olhar o mundo e ter milhões de opções, por um lado, me apavora. Mas, por outro lado, você separa aquilo que você não quer, aquilo que você acha que pode ir e tem a coragem de parar no momento que falar, não é isso, não deu certo ou não deu certo. E tá tudo bem. Qual o aprendizado que a gente tirou isso? Qual o aprendizado que a gente tirou daqui para não errar mais? A gente, às vezes, esquece que o erro, ele é uma grande sabedoria. Ele te ensina muito. Isso é muito interessante, Dilma, que você falou, porque cada experiência vai aprimorar uma habilidade que você tem, né? Você começou como atriz, com certeza ali você trabalhou muito a questão do falar em público, da comunicação. Foi ali no odonto que você deve ter, com certeza, adquirido várias habilidades e depois ali para a área de gestão, né? Conta um pouquinho sobre essas habilidades. Quais são as que você usa hoje? Gente, olha, eu uso muita habilidade da época da dança, que é a disciplina. Olha aí. Não, a dança me trouxe habilidades, assim, muito incríveis. A arte como o fenômeno de olhar o futuro, né? Eu acho que a arte não se via nesse local de formar futuros líderes. E eu acho que a arte precisa se ver, inclusive, nesse local de formar futuros líderes, no sentido que você tem que ter uma disciplina, você tem que
pensar diferente. Né? Então, às vezes, você está num movimento que você não consegue sair, você resolve problemas complexos ali dentro da arte, porque às vezes você chega num lugar na coreografia que você não sabe sair, e você usa, inclusive, uma das técnicas que a gente usa para isso é a técnica de repetição. Você repete tanto, que uma hora você acaba resolvendo aquilo, de tanto que você olha ali para o processo e repete o processo. Então, da dança eu trago tudo isso, assim. A odontologia me abriu um lugar de pesquisa, né? Não era uma coisa que era latente em mim, mas olhar esse lugar da pesquisa da academia, né? Então as pessoas falam assim, poxa, você escreve artigos, né? Tem um artigo seu sobre as mulheres negras e o seu crescimento na carreira, publicado ano passado na revista da FGV e tal, e com dados e com tema. Então, assim, os dados, o tema, essa parte da comprovação, do comprobatório, é uma habilidade que eu trago muito da odontologia, né? Dessa formação da odontologia que, para mim, trouxe números, né? Vamos discutir números, trouxe números, assim. Eu tô já desde o ano passado, né? Quando eu falo, esse ano eu não fui para o SXSW, mas o ano passado eu comecei a fazer o que de tendência do SXSW cabe para o brasileiro. Em pesquisa, junto com a Lígia Mello, da IBU. E a gente fez um e-book o ano passado, o e-book sai esse ano de novo também, junto com a HSM, onde a gente aplica, né? Estão falando de saúde social. Será que o brasileiro ouviu falar esse termo? Será que ele concorda com isso? E aí você vai ver, você entende que a pesquisa mostra um dado que 53% dos brasileiros está sozinho hoje e está solteiro. Aí você fala assim, quando isso inverteu? Isso veio invertendo nos últimos anos e está se tornando uma tendência. Então, o brasileiro entende, sim, que ele está nesse lugar, né, que precisa tratar a sua saúde social. Muito bom, muito bom. Então, os dados, para mim, vêm desse lugar. Então, eu falo muito isso. Cada formação que eu fiz, eu busco trazer para mim habilidades que vão me complementando e me fazendo ser uma CEO melhor. Vamos falar um pouquinho agora sobre os negócios. O que a gente pode esperar desse ano da nossa praia e da Bipartners? Bom, da nossa praia, a gente tem novos produtos, um produto que a gente focou na cadeia de suprimentos, entendendo tudo que aconteceu com outras empresas nas suas cadeias de suprimentos e que isso precisa ser monitorado. E a gente traz isso nesse olhar da empresa ser essa mentora inspiracional nessa jornada ESG. E isso, para mim, é transformar as empresas em plataformas educacionais, o que tem um impacto incrível social, né? Porque quando a gente fala do impacto social, eu não estou falando só de pessoas, de grupos minorizados. É um impacto social na formação de vários ecossistemas que perpassam por essas pequenas empresas. A gente sabe que hoje, né, o trabalho do Brasil ele é fornecido pelas pequenas e médias empresas, na sua grande maioria, né? Então, a gente está com esse olhar. A gente tem todo o nosso marketing regenerativo hoje olhando para as marcas e fazendo ativações de marca com esse olhar de impacto. E a gente entende que tem mais marcas procurando a gente. Então, quando isso começa a acontecer, a gente entende que o nosso trabalho está tendo esse resultado final. Então, para nossa praia, a gente está com esse olhar muito focado no marketing regenerativo e nos produtos ESG da nossa plataforma, que tem inteligência artificial, que ajuda a calcular, que traz esse risco para dentro da cadeia de suprimentos. Então, a gente está nesse lugar que não deixa de conversarem esses dois pilares da gente, né? Como Being Partners, você vai ter que chamar o meu CEO, Bazinho Ferraz, porque ele vai ter muita novidade para contar, mas que eu não posso dar spoiler nem teaser, vem muita novidade aí, então acho que ele vem qualquer dia aqui contar isso aqui de frente com você, Lai. Boa, boa. Vou lembrar disso, hein? Mas tem uma expectativa de crescimento da nossa praia para esse ano? Sim, a gente tem uma meta hoje aí
aí muito arriscada. A nossa meta a nossa meta é de crescer 30% esse ano, principalmente nos produtos, né, que a gente tem de plataforma de ESG. Então, a gente tem essa meta, assim como a gente tem a nossa meta do pilar, né? Já no pilar de marketing regenerativo, a nossa meta é um crescimento de 35%. Então, a gente tem aí e está focado nesse crescimento, porque o negócio é entregar resultado. Porque com o resultado, a gente entende que vem tudo. Vem o impacto, vem a regeneração. Sem resultado, a gente não consegue fazer nada. Isso é verdade. Dilma, mais de frente com você, eu não posso deixar de perguntar a sua expectativa com a COP para esse ano, né? Que inclusive vai ser aqui no Brasil. Quais são os principais temas que o Brasil deve se importar, deve focar esse ano? Olha, eu acho que a gente vai discutir muita coisa na COP. O que, para mim, é muito importante da COP é que a gente, como brasileiro, entenda o que a gente vai precisar fazer para que a gente lidere, de fato, esse movimento de sustentabilidade, né, do mundo. A gente tem tudo para estar aí. Então, a gente fala de matriz energética, a gente vem aí com mudança de matriz energética, a gente fala de biocombustível, a gente fala de carro elétrico, mas a gente precisa, para mim, entender como é que a gente, como Brasil, lidera esse movimento. Porque a gente tem uma matriz energética limpa, pode melhorar. A gente tem como biocombustível o álcool, que já emite muito menos e que pode melhorar. A gente sabe a dificuldade de carros elétricos na questão de infraestrutura, mas a gente tem aí outras possibilidades e que a gente precisa, sim, se colocar como protagonista desse lugar. Então, é isso que eu espero da COP30 esse ano. E para a gente fechar, se você puder deixar um conselho para as empresas que querem investir em mais práticas sustentáveis, qual conselho você pode deixar aqui com a gente? Meu conselho é: invistam em práticas sustentáveis. Não porque isso é uma obrigação, mas porque isso é o que a gente, de fato, precisa fazer para que a gente tenha um país melhor no futuro. Maravilha, Dilma. Foi muito bom te receber aqui no De Frente com o CEO. Desejo muito sucesso para você, para todo o time do Nossa Praia. E volte sempre, viu? Sempre que tiver novidade, as portas aqui da Exame vão estar sempre abertas para você. Poxa, Lai, muito obrigada, eu adorei. Obrigada pelo convite. E eu quero muito, 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 cada vez mais, que as pessoas consigam enxergar nós, mulheres negras, nesse lugar, liderando uma empresa, liderando pensamentos do futuro, que a gente possa enxergar como é que a gente vai ser vista no futuro, porque se a gente não se enxergar, a gente não estará nesse futuro. Dilma, você é um exemplo. Muito, muito obrigada mesmo pela sua participação aqui no nosso podcast. E para você que nos acompanhou até aqui, quero agradecer pela sua audiência. E se gostou do vídeo, se gostou do nosso podcast, curta, compartilhe, siga, porque vai vir muita história boa por aí. Te vejo no próximo episódio. Até lá!